Quais as características do avivamento em Atos? O avivamento espiritual é necessário para proclamar o Evangelho? E como que o avivamento ele pode ser importante na proclamação e na busca pelos dons espirituais? Ou seja, a manifestação do poder de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar aí mais uma pré-aula da lição de número 11, com o tema do trimestre: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, primeiro trimestre de 2023. Sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus, Sopro Divino em Mauá. Convido você a nós meditarmos junto aí nessa pré-aula. Então, a lição de número 11, que tem como tema o avivamento e a missão da igreja. Texto áureo. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 15, versículo 15 e versículo 16. A verdade prática nos diz: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está registrada em um livro muito conhecido como a Grande Comissão, em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 até o versículo de número 20. Os objetivos são conhecer as características que evidencia o avivamento da igreja primitiva. 2. Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. 3. Explicar o genuíno avivamento. Explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. A introdução nos diz: nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Primeiro tópico: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Depois de sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivesse órfão e abandonado. 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima da incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e, com medo dos líderes judeus, Jesus disse: Paz seja convosco. Aqui no primeiro subtópico e no segundo, o desânimo do discípulo e a aparição de Jesus, a gente vai ver Jesus tratando com os discípulos. E aí, as narrativas dos evangelhos mostram que após Jesus ser preso, os discípulos eles fogem, alguns vão ficar próximos, no caso de João, Pedro, mas Pedro vai negar Jesus. Enfim, todos os discípulos de Jesus, na sua totalidade, eles vão abandonar o Mestre. Então, após a ressurreição, Jesus agora ele vai de encontro com esses discípulos, inicia-se ali no túmulo com a sua ressurreição, onde ele tem encontro com as mulheres, os discípulos do caminho que estavam no caminho de Emaús. Jesus também encoraja os discípulos e eles retornam novamente para Jerusalém.
Depois ele vai de encontro com os 12, no caso com os 11 apóstolos, e ali ele vai aparecer e vai encorajar, ele vai animar os discípulos que estavam desanimados até então, porque na cabeça deles Jesus tinha morrido e tudo aquilo que eles acreditavam tinha se acabado. Então, nós vemos todo esse processo onde Jesus trabalha os discípulos para animá-los, para encorajá-los. E aí, nós vemos que o avivamento após a ressurreição, ou seja, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui Jesus vai dar a ordem para os discípulos para que eles preguem o evangelho, e ao pregar o evangelho, haveria uma manifestação de cura, de libertação, ou seja, o poder de Deus. Então a gente vê todo o trabalhar de Deus após a ressurreição de Jesus, quando ele ali renova os discípulos, quando há esse ânimo, quando há essa renovação espiritual. Síntese do tópico: a transformação dos discípulos após o revestimento do poder. Então, após esse encontro que Jesus teve com os discípulos, a gente vai ver a transformação de poder que houve em Atos capítulo 2, quando os discípulos são revestidos do alto, após ficar ali 50 dias aguardando a descida do Espírito Santo. Então a gente tem toda uma transformação na vida dos apóstolos, na forma como eles vão agora ministrar, como eles vão pregar, como eles vão anunciar o Evangelho. O avivamento na missão da igreja local. Então, como se dá isso, né? Como que isso ocorre? Então, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Então, Atos 2, após ali o enchimento do Espírito Santo na vida dos discípulos, a gente vê que a igreja ela vai avançar. E a dinâmica de Atos é muito interessante, que Atos vai justamente mostrar todo esse trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida daqueles que viviam o dia a dia da igreja. E a gente vai ver a ordem de Jesus de Atos 1:8, que se iniciaria na Judéia, Samaria, Jerusalém e todos os confins da terra. A gente vê toda essa dinâmica em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. A gente vê essa dinâmica ela sendo alcançada em Atos, na narrativa de Atos, após o revestimento de poder, esse enchimento de poder que deu ânimo, ou seja, deu coragem, deu ousadia para que os apóstolos eles pregassem o evangelho. A gente vê isso na vida de Pedro. Pedro que nega Jesus para as servas, agora em Atos, ele está diante do Sinédrio, e no Sinédrio ele proclama, ele anuncia Jesus diante das maiores autoridades de Israel. A gente vai ver isso acontecendo na vida do apóstolo Paulo, onde Paulo está preso e ele está anunciando o evangelho para os reis da época ali onde ele estava preso. E a gente vai vendo todo o poder do Espírito sendo manifestado ali na vida dos seguidores de Jesus no início da igreja. Então, o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu chama no coração dos seguidores de Jesus. O avivamento das missões regionais. Podemos dizer que as missões regionais é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior são as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Então, um avivamento, ele faz com que as pessoas elas se desloquem, que elas avancem com a proclamação do evangelho. Então, quando
começa um movimento de avivamento na igreja, historicamente, e não tem como citar, botando um pouquinho a história, né? Quando a gente vai na Rua Azusa, nos Estados Unidos, a gente vê que um avivamento que inicia nos Estados Unidos, ele ganha repercussão mundial e chega nas terras brasileiras, onde se nasce aí a primeira igreja, vamos dizer, pentecostal do Brasil, que é as Assembleias de Deus. E aí isso vai se espalhando. Então, o avivamento na missão da igreja local, ele é um avivamento que começa em uma localidade e ela vai se espalhando para outras cidades, para lugares próximos, que, como o autor coloca, nas Judéias e Samarias, que elas serão alcançadas quando ocorre um avivamento nas igrejas locais. Então, por isso que é importante nós buscarmos esse avivamento, orarmos a Deus para que isso aconteça. E missões regionais atualmente. No dia de hoje, esperamos que Deus desperte igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizar cumprido a grande comissão de Jesus. E aqui é importante porque como que é importante o avivamento hoje dentro do nosso território nacional. Por incrível que pareça, nós temos regiões que são muito, hoje, regiões que nós podemos dizer pós-cristãs, que são os grandes centros, onde a cultura é muito dinâmica. Então, nessas, por exemplo, universidades, é um local hoje onde o cristianismo é banido. Você tem também a cultura das grandes cidades, que tem atrapalhado, tem dificultado, vamos assim dizer, a pregação do evangelho. Então, como que a igreja ela pode ser um instrumento de Deus dentro desses centros? Como que ela vai alcançar? Esse é um ponto. Através, como que o evangelho vai impactar a cultura? Então, por isso que o avivamento na igreja local, essa busca, esse enchimento, essa renovação espiritual, ela é tão importante para que isso ocorra nos nossos dias. Também a gente tem uma outra dificuldade, porque o Brasil é muito grande, é muito extenso, tem muitos municípios. Então, como que a gente leva o evangelho para cidades vizinhas e como que isso é alcançado? Um outro problema. Nós temos localidades dentro do Brasil que, quando a gente vamos ver o número de evangélicos nas cidades, ela é parecida, ela é igual a países não alcançados. Isso aí tem dentro da nossa localidade. Como que a igreja pode avançar? Por meio de um avivamento espiritual, de uma renovação espiritual que faça com que essa igreja ela se desloque, que essa igreja ela tenha essa sede de proclamar o evangelho. E isso só pode acontecer cumprindo o ID de Jesus em Mateus 16, 15 em diante. Cremos que o poder de Deus irá se manifestar, crendo que Deus é aquele que vai nos conduzir a alcançar esse tipo de envolvimento da igreja. Então, o avivamento na igreja local ela é importante nesse aspecto, faz com que a igreja ela se movimente no trabalho de evangelização local, nas regiões ali próximas. Síntese do tópico. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. E o tópico 3, aqui onde eu vou ficar um pouquinho mais, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, é o avivamento e as missões transculturais. Então, se em missões regionais, locais, há uma necessidade de avivamento, imagine nós em missões transculturais, onde nós estamos falando de dificuldades muito grandes. E não é só a barreira cultural, a barreira financeira e principalmente a barreira espiritual. A primeira igreja é missionária. Então, no livro de Atos, quando a gente olha a narrativa, a gente vai ver toda essa dinâmica, a gente vai vendo como que a igreja vai avançando em todas as localidades em que o Senhor Jesus disse que o evangelho ele chegaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então a gente vai vendo esse círculo se fechando e a igreja de Antioquia é essa igreja que vai assumir esse papel
de igreja missionária, a igreja que envia com um caráter hoje que nós chamamos de transculturais. É uma igreja que está saindo dentro do seu contexto, no caso deles de Jerusalém, da cultura judaica, e vão agora avançar em outras localidades. A igreja de Antioquia já realizava as missões locais, ou seja, missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Atos, capítulo de número 13, a gente vai ver toda essa dinâmica dessa igreja de Antioquia, como que ela se comportava, como que ela surge. Ela surge por meio dos gregos que, ao receber o evangelho, eles foram transmitindo essa mensagem para os outros, então a igreja vai crescendo, vai tomando corpo e ela surge como uma igreja diferenciada, uma igreja que é composta de pessoas que não é só do contexto judaico, mas ela é do contexto grego, dentro da cultura que estava em volta. E isso faz com que haja toda uma dinâmica nessa igreja, e a gente vê isso em Atos capítulo 13, versículo de número 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simão, chamado Necro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipa, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, Atos capítulo 3, na versão aqui NVT. Então, a gente vê qual é o resultado do trabalho de, vamos dizer assim, o enchimento do Espírito Santo em Atos 2. Ele vai assumindo uma ordem progressiva no livro de Atos e culmina em Atos 11, onde surge a igreja de Antioquia, onde até texto de Atos vai dizer onde primeiramente eles foram chamados de cristãos. E aí a gente vê todo um trabalho de o Espírito Santo trabalhando na igreja e faz com que levante esses dois homens aí, Paulo e Barnabé, para ser enviado para as outras regiões que nós conhecemos hoje como a Europa. Avivamento e missões transculturais, evangelização e decadência espiritual na Europa. E aí, aqui faz uma outra observação. A gente vê que o evangelho ele ganha muita força, principalmente da igreja primitiva. Ele avança, principalmente hoje, que é o velho continente, que é a Europa. Esse continente europeu foi muito abençoado na época do apóstolo Paulo ali. O evangelho chega na Europa e a primeira pessoa a receber o evangelho é uma mulher. E a gente vê como que o evangelho ele avança, como o evangelho ele realmente foi muito abençoador na vida ali no continente europeu. A evangelização e a decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou com David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam por outra parte. Porém, hoje, quando nós olhamos para o contexto da Europa, já se fala em um contexto pós-cristão, ou seja, o cristianismo ele não é relevante dentro da cultura. Então, hoje, dentro da Europa, é comum igrejas com membros, muito poucos membros. E o que acontece? Evidentemente, precisamos de um avivamento nesse sentido para que o evangelho ele novamente se torne relevante dentro do continente europeu. Eu deixei um livro no final, que acho que é O Futuro da Igreja Global, lá nas obras consultadas, onde é um livro muito bom, principalmente para os irmãos que trabalham com missões, departamento de missões, então tem estatística, tem coisas muito interessantes que trabalham muito num aspecto muito que eu vou até entrar numa parte mais técnica agora, que a gente fala muito da questão, a gente está falando sobre avivamento espiritual, e aí não tem como a gente fazer uma distinção. Hoje nós temos os protestantes, que são os históricos, a igreja mais tradicional, que não é que
é uma igreja que não dá ênfase, vamos dizer assim, na atualidade dos dons ou em alguns dons, né, para ser mais preciso. E aí a gente tem dois movimentos no mundo hoje, que um surgiu a partir de Azusa, que é o movimento pentecostal, que esse movimento cresceu muito, ele se tornou muito influente. Então, países como Brasil, América do Norte, não seja no caso dos Estados Unidos, África, são países onde a predominância, vamos dizer assim, onde o movimento ganhou muita força, foi o movimento pentecostal, mas principalmente na América nos Estados Unidos e no Brasil. Só que aí vai a partir, não me lembro exatamente, mas eu vou colocar a partir de 60, vamos dizer assim, a gente tem aí um movimento carismático. Esse movimento carismático, que ele é diferente do movimento pentecostal, cuja a ênfase, ou seja, na questão da evidência do falar em língua, ou seja, a evidência do batismo com o Espírito Santo, no caso que é o falar em língua, mas os carismáticos, eles acreditam na atualidade dos dons, na manifestação dos dons e buscam essa manifestação dos dons espirituais. Então, hoje, dentro do contexto mundial, quando nós olhamos os gráficos de crescimento, o movimento pentecostal ele é muito forte nas Américas, América Latina, América Central e América do Norte. Então, ele é muito forte. Também tem alguns segmentos, alguns países, alguns estados dentro da África também é muito forte. O movimento carismático ele é mais abrangente hoje. Ele está numa tendência de crescimento. Ele tem entrado em culturas, principalmente na África, é muito forte na África também. Ásia, ele também é um movimento que tem atraído muitas pessoas e esse movimento é um movimento que tem dado a resposta, vamos dizer assim, que tem trazido a renovação espiritual, um avivamento, ele tem chegado. Então, orar para que esses movimentos pentecostais carismáticos, que são uma nova proposta, vamos dizer assim, de envolvimento, essa busca pelos dons espirituais, pelas questões da manifestação sobrenatural de Deus. Porque a gente está falando de avivamento, e avivamento, ou seja, a manifestação dos dons espirituais, não é só algo que a gente deve ficar aqui na questão teórica falando. Os dons espirituais ele deve ser experimentado. A igreja deve experimentar os dons, deve buscar os dons espirituais para que aconteça dentro do contexto da igreja e isso seja um fator que faça com que a igreja ela avance, no caso, nos tópicos tratados, na questão local, na sua localidade, que a igreja possa alcançar pessoas dentro da sua localidade, dentro da questão territorial nacional, alcançando outros estados, avançando como igreja, e claro, dentro do movimento aí mais mundial, no caso da evangelização na missão transcultural. Então hoje a Europa tem sofrido muito porque alguns vão falar que o tradicionalismo causou muita dificuldade para a igreja, a questão, o impacto do secularismo. Então, o que poderia fazer com que ou acontecesse novamente uma renovação espiritual, um avivamento. Então, a igreja da Europa é uma igreja muito carente. Então, dentro dos gráficos de crescimento da igreja, e os irmãos que puderem ter acesso ao livro que está lá no final, vai perceber que a Europa ela é um dos maiores, a maior dificuldade espiritual hoje é o continente europeu. E isso, quando a gente olha, né, para a narrativa bíblica e vê como que Deus, por meio do seu Espírito, fez coisas tão extraordinárias dentro desse continente, e o que esse continente ele fez por meio da proclamação do Evangelho, pessoas foram levando o Evangelho para esse continente, como os Estados Unidos, e chegou até nós. Então, oramos a Deus aí para que Deus possa levantar homens e mulheres comprometidos que estejam dispostos aí a ser um diferencial dentro do continente europeu. Não é que, né, existe igrejas, né, dentro do tópico, subtópico 2, existe igrejas pentecostais, carismáticas na Europa, só que algumas, o que ocorre, muitos, os nativos, vamos dizer assim, as pessoas nativas do país, por causa das igrejas mais tradicionais,
porque toda uma dinâmica que é diferente do nosso contexto brasileiro de igrejas, eles não são tão abertos, vamos dizer assim, para o pentecostalismo. Porque a gente sabe que o movimento pentecostal ele é muito emotivo, no sentido de dar muito ênfase às emoções, são muito abertos, vamos dizer assim, para as suas manifestações espirituais. E a gente também tem a questão dos carismáticos também. Então é um modo de adorar, vamos dizer assim, como eu vou dizer, mas a liturgia ela não é tão tradicional, ela é mais solta. E dentro desses contextos, esse tipo de culto, esse tipo de liturgia tem uma certa dificuldade, ela tem uma resistência. Então hoje as igrejas que estão nesses países, muito dos seus membros são os próprios imigrantes do seu país que estão. Tem muitas igrejas de pastores brasileiros, mas a sua grande maioria de membros são brasileiros que moram, por exemplo, no Portugal, mas a igreja ela é composta na sua maioria de brasileiros. Você tem nigerianos em continentes também, na França, na Espanha, mas quando você vai ver as pessoas que fazem parte da igreja, na sua grande maioria, são pessoas da sua próprio país que estão ali dentro da igreja. Então, o crescimento tem se dado por imigrantes que estão ali ou por taxa de natalidade. Então, eu sei que entra numa parte mais técnica, né? A revista fala de um aspecto mais espiritual, mas essa é uma realidade que existe no mundo hoje e que a gente tem que se atentar. Então, quando a gente pensa em abrir uma igreja transcultural em outro país, o alvo é quais as pessoas que eu quero alcançar. Eu quero alcançar os nativos, quero alcançar as pessoas que realmente estão ali, que faz parte daquela localidade. E aí, acredito que aqui é uma opinião minha que faria muito mais sentido. Claro que isso não quer dizer que se brasileiros, no nosso caso, quer fazer parte da igreja, não possa fazer, não. Mas o alvo é alcançar as pessoas ali que estão dentro do contexto da sua localidade. Então, o clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Claro que como é que esse movimento faz? Como a gente vai fazer um movimento de renovação espiritual? Por meio de um avivamento. Eu sei que a lição está tratando na questão de Atos como avivamento e eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu não vejo Atos dos Apóstolos como um avivamento. Eu vejo Atos dos Apóstolos como um enchimento do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. A primeira parte até entendo que, sim, há um avivamento na vida dos discípulos que estão afastados, eles se distanciaram por causa da morte de Jesus, após a ressurreição Jesus os procura. Mas em Atos a gente vê o que? O enchimento desses discípulos do poder de Deus. E aí a gente vai ver em todo o livro de Atos aquilo que Jesus disse que iria acontecer em Atos 1:8, ele vai acontecer. Isso é tão evidente que quando a gente acaba Atos, capítulo de número, quando a gente vai acabar o livro de Atos, e essa é uma característica do livro de Atos, que é uma característica narrativa, o capítulo 28, no versículo 31, ele vai acabar assim: e proclamando corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Atos 1:8 vai dizer que o evangelho ele vai ser proclamado em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Como termina Atos 28, o livro de Atos, dizendo que proclamando corajosamente o reino de Deus. Então a gente vê ali o livro de Atos dizendo o que o livro de Atos está dizendo: olha, a missão foi cumprida. Então aquilo que foi dito lá em Atos 1:8, ele se cumpre. Então todo o mundo conhecido da sua época, o evangelho é proclamado. Então o que a gente aprende com o livro de Atos? Que para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja onde o poder de Deus se manifeste, nós temos que viver constantemente avivados, buscando esse avivamento espiritual, ou, em outra palavra, a renovação espiritual, esse poder do alto que impulsiona nós, como igreja, a cumprir ide de Jesus, que é a nossa leitura bíblica em classe. Então, a gente só consegue cumprir o ide de Jesus quando nós somos revestidos de poder para proclamar o Evangelho, em
determinadas quais forem as regiões a qual o Senhor nos mandar. Então, o clamor pelo avivamento espiritual nunca se foi tão necessário hoje como nós vemos. Então, a gente vê um declínio espiritual, principalmente no continente europeu. A gente vê a dificuldade dos Estados Unidos. Aí, por que Estados Unidos é importante? Porque os Estados Unidos é um grande referencial. Estados Unidos, ele tem a igreja dos Estados Unidos, eles têm um legado muito forte de ser uma igreja muito solidária, que ajudou e fomentou muitos movimentos no decorrer da era. Então é um país importante e tem sofrido dificuldade. No Brasil a gente tem dificuldade, principalmente nas questões, a gente ainda é uma igreja que está amadurecendo, temos as nossas dificuldades e como é o meio que a gente faz isso? A gente tem que clamar para que Deus ele nos reavive, para que o avivamento ele realmente aconteça na nossa vida. Síntese do tópico. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Então, sem um avivamento espiritual, sem o que aconteceu em Atos, que é esse enchimento do poder de Deus pelo Espírito Santo, a gente corre o risco de se tornar um clube e ficar falando para nós mesmos dentro das congregações. Então, a gente acaba falando para nós mesmos e a gente não comunica. Porque se não tivermos cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente não teremos coragem para anunciar o Evangelho. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram um compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm um amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século de falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com manifestações do dom do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí são as obras consultadas. Então tem esse dicionário Movimento Pentecostal. Isso é muito bom para os irmãos conhecer a história do nosso movimento, tanto lá nos Estados Unidos, no Brasil, tem outros países. A Igreja Local e Missões, que é um livro muito conhecido dentro do segmento missionário, e os irmãos que querem fazer trabalho de missionário local. Então, o pastor Edson Queiroz, da Primeira Igreja Batista aqui de Santo André, uma bênção esse livro. Um livro é um reverencial para a igreja, é um best-seller, aí, muito tempo já publicado. E O Futuro da Igreja Global, do Patrick Jones. Ele tem outro livro também, A Intercessão Mundial. Então, aqui tem dados estatísticos, motivo de louvor, de oração. Então, ele vai mostrando os avanços, as dificuldades. Então, é um livro muito bom aí para fazer estratégias de missões transculturais, regionais, movimento de orações. Então, aí fica a dica aí para os irmãos. E eu já quero agradecer a todos em nome de Jesus. Espero que essa pré-aula aí tenha sido uma bênção para todos.